noite, pessoal. Boa noite. Que gostoso que vai ser esse momento aqui, hein? Vai ser realmente um estudo, um bate-papo. A minha vontade era puxar uma cadeira aqui e a gente fazer uma coisa bem íntima. Mas vou ficar de pé, firme e forte, e sintam-se à vontade para fazer questionamentos, para fazerem acréscimos, porque apesar de estarmos conduzindo aqui a fala é nossa. E que possamos então todos juntos aprender cada vez mais um pouquinho dos ensinamentos que tem nos feito tão bem nos últimos tempos, né? Hoje, quarta-feira, pelo que me contaram aqui, é o dia da família, não é isso? Em que realizamos trabalhos voltados para a família, né? Então, por que não tirar então um momento para a gente refletir sobre o papel da família e dos nossos amigos na construção da nossa felicidade? Então, neste momento, eu convido a todos para que juntos possamos então fazer as reflexões e possamos refletir sobre o papel e a importância no que é algo que, se a gente for parar para pensar, todos nós aqui queremos ser felizes. Buscamos a felicidade a todo custo. E será que nós temos parado para pensar como então construí-la? Será que a felicidade é um destino ou ela esteve na caminhada, manifestada através de pessoas, de lugares, de pensamentos? Vamos então todos juntos refletir sobre essas questões. Agradeço a oportunidade de estar aqui, me sinto muito bem acolhido neste lar, que casa que traz ali um aconchego, né? Então, espero de coração que ao sair daqui, a gente possa sair versões melhores e tenham plantado aí sementinhas aí que a gente cultive. Então, o papel da família e dos amigos na construção da nossa felicidade. Perguntas chaves hoje então para o nosso estudo. O que é então a vida? O que é felicidade? O que é família? O que é amizade? Porque eu poderia ter colocado o que são amigos. Aí a gente pensa, amigos são aqueles que a gente possui amizade. Então, o que é amizade? E qual que é a relação que existe entre vida, felicidade, família e amizade? Qual é a relação que essas 4 palavrinhas aqui de muito peso possuem entre si? Esse então é o nosso objetivo e que nós vamos estar aqui juntos discutindo então. A primeira coisa, o que é a vida? Olhando na internet, procurando alguma coisa, me deparei com uma charge, com uma imagem que me chamou muita atenção. Vivemos num mundo, sem sombra de dúvidas, muito tecnológico, aonde nós devemos parar e pensar: temos utilizado a tecnologia ao nosso favor ou ela tem nos utilizado? Por que dessa reflexão? Olha essa charge. A vida é aquilo que acontece quando você está olhando para a tela do seu smartphone. Aqui traz uma reflexão já bem profunda, que não é o nosso foco, mas quanto tempo nós temos perdido aqui e esquecido realmente de viver e olhar os mínimos detalhes que estão aí afora a nos gritar o quão bom é viver. Não somente isso, se a gente for talvez aprofundar um pouquinho mais, olha essa outra definição. A vida é a prova mais difícil. Muitas pessoas fracassam porque tentam copiar outras, sem perceber que cada um de nós recebemos uma folha única com questões diferentes. Então, quando a gente para pensar o que é a vida, de uma maneira bem simples, a vida é aquilo que acontece entre o nosso nascimento e a nossa morte. Infelizmente, nós não sabemos quando nós vamos morrer. Ou felizmente, fica aí esse questionamento. Mas a vida é o que acontece nesse momento aí, entre esses 2 marcos. E tem uma questão muito interessante, e uma analogia muito simples, que diz: o único recurso que a gente não consegue... Boa noite! Boa noite! Imagina! O único recurso que a gente não consegue ter novamente é tempo de vida. Dinheiro a gente perde, mas também a gente trabalha e conquista de novo. Bens materiais nós podemos perder, mas a gente pode construí-los novamente. Agora, tempo de vida, o tempo que se passa hoje, infelizmente nós não temos. É o único recurso que, à medida que vai passando, ele vai se esgotando. E a pergunta é, o que nós temos feito desse recurso tão valioso? Se a gente for parar para pensar, todos nós, todos, sem exceção, 1 hora tem 60 minutos. Matematicamente, o valor é o mesmo para todas as pessoas. Mas todas as pessoas aplicam esses 60 minutos da mesma forma? Todos eles tiram o mesmo valor
A gente consegue observar que não. Então, quando a gente para refletir sobre a vida, sobre esse desafio, viver realmente não é uma tarefa muito fácil, porque nos requer esforço. Quando a gente para pensar, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que nós devemos caminhar para aquilo que nos é próprio. Pensemos, o que é próprio de nós? É o meu corpo. Nosso corpo será perecível, em breve, logo, logo. Nem a nossa aparência é nossa. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo cabelo, vão aparecendo algumas ruguinhas. Mas o que é nosso? O que é próprio? São os nossos sentimentos. Isso é algo que é eterno. E dizem que nós deveríamos caminhar para aquilo que nos é próprio. Muitas das vezes, quando a gente para pensar nas escolhas, na vivência, nós temos optado por construir coisas que não duram muito tempo. Em outras palavras, entre seguir um caminho que é correto, porém difícil, doloroso, amargo, nós estamos optando por um prazer momentâneo, superficial, que irá nos cobrar um preço muito alto. Sabe por quê? A partir do momento em que a gente não avalia o valor que a vida tem, que a gente não busca construir aquilo que nos é próprio, que é sentimento, chegará o momento em que a gente vai ver que a gente não está carregando nada na mala da vida. Como assim mala da vida? É aquilo que a gente leva. Quer ver um exemplo simples? Imaginemos a seguinte situação. Vem um irmão com muita dificuldade, um amigo, um familiar, que está passando por um momento muito difícil. É difícil para nós tirarmos um momento para atendê-lo, ouvi-lo, abraçá-lo. Não é uma tarefa fácil, requer energia e dedicação. A tarefa mais simples, o que a gente faz? Não, cara, pessoa, vixe, eu falo por um ouvido e entra pelo outro. Não, eu já estou cansado. Prefiro então ficar aqui, na minha zona de conforto, e ter a minha felicidade momentânea. Qual que é o problema disso? Quando chega o nosso momento de morte, que nós olhamos para trás e fazemos uma reflexão da nossa vida, o que o ser humano grita? Ele grita por utilidade. E aí você se questiona, eu fui útil? A minha vida acrescentou pelo menos um pouquinho na vida de alguém? E aí é neste momento que a gente lembra dessa passagem, desse irmão que veio com um instrumento e a gente não optamos por naquele momento, não, é preferível ficar aqui na minha zona de conforto, eu ficar aqui e falar, não, eu falo e não adianta mesmo, então o que eu vou ficar fazendo? Mas aí a gente observa que a gente construiu nada. O valor, o sentimento, a nossa emoção ali, que seria o amor, a generosidade, a fraternidade, nós não investimos. Então, realmente, a vida é uma prova muito difícil. Construir fraternidade, construir amor, ser generoso, são tarefas difíceis. E aí a gente observa, né? Mas eu não tenho tempo para isso. Refletemos sobre essa frase. Não tenho tempo para isso. Convenhamos, pessoal, tempo todos nós temos. O que talvez nós não estamos tendo é prioridade. Então, quando, por exemplo, vem essa situação de um irmão precisando de ajuda, de um familiar, de um amigo, e a gente vira e fala assim, não tenho tempo. Na verdade, o que nós queremos dizer é que nós não temos a prioridade de ajudá-lo. Porque se nós tivéssemos, ajudaríamos. Porque tempo todos nós temos. Então a vida, a gente vê que então realmente cada um de nós veio com uma folhinha diferente, que não adianta copiar os outros, isso aqui também é uma outra constatação muito interessante, e que cada um de nós aqui veio para aprender algo, algumas coisas, certo? E felicidade? O que é felicidade? No dicionário, felicidade, do latim felicitate, traz algumas ideias. Bem-estar, um contentamento, bom resultado, bom êxito, dita uma qualidade ou estado de quem é feliz. É um momento durável de satisfação, momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Aí a gente para e pensa, quantas vezes nós trocamos o prazer momentâneo, que logo em seguida vem já de um vazio existencial, pela verdadeira felicidade, pelo aquilo que é duradouro. Tem uma frase que eu gosto muito e que em toda oportunidade que eu tenho de utilizar ela, eu a uso, porque ela mexeu muito comigo. É a seguinte frase: a felicidade, ela não é a ausência de problemas, e sim a habilidade para lidar com eles.
Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, ela torna tudo melhor. Essa frase, realmente, ela é impactante. A primeira vez que eu a vi, uma chave na minha cabeça mudou. Em que sentido? Agora, contando um pouquinho. Teve uma fase da minha vida em que eu procurava a todos os momentos a felicidade. É como se eu quisesse sair de Jataí para Goiânia e eu achava que a felicidade era um lugar, era um destino. E eu estava caminhando para a felicidade. Achava isso. Só que quando me deparei com isso, eu observei que felicidade nunca foi o destino. Sempre foi o caminho. Ela sempre estava ali do meu lado, nos menores detalhes, através dos meus familiares, através dos meus amigos, através do simples fato de eu acordar com saúde e poder saborear um simples do café que eu amo, ali estaria aquele momento. Só que não. Eu procurava a felicidade a todo custo, de uma maneira achando que eu iria encontrá-la e seria feliz a todo momento. Mas cheguei a uma conclusão. Felicidade é construção. E é uma questão de escolha. Em todos nós tirarmos um momento e pararmos para pensar: aonde está a felicidade no meu dia? Aonde que eu consigo reconhecer ela? E aí vem então essa frase bem interessante. Então, felicidade, a habilidade que torna tudo melhor. Então, eu estava dentro de você todo o tempo. Exatamente. E em todos nós. Em todos nós. E uma questão muito interessante também, né? Quando, em alguns momentos, algum amigo, alguma pessoa está triste, a gente para e pensa, fala: nossa, essa pessoa neste momento ela não está feliz. Cabe a nós, no momento de conforto, saber achar aonde dentro dela está a felicidade. Os momentos de tristeza, eles são muito importantes porque eles são sinais de alerta para nos indicar o que nós temos feito de errado. A gente faz uma correção e a felicidade vem à tona novamente. Então, realmente, é algo que está dentro de nós e não fora. E aí agora vem, o que é família? Aí, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de Emmanuel, que ele traz sobre a definição de família que eu achei muito interessante. Família, escola da alma. Escola é um lugar que a gente vai para aprender. Então, olha que interessante. Emmanuel nos diz: de todas as associações existentes na Terra, excetuando, obviamente, a humanidade como um todo, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a Constituição Família. Então, o que ele está a nos dizer? Que a família é toda e qualquer associação que nos eduque e nos regenere. Ou seja, nos motiva, nos faz ter bom ânimo, nos faz ter esperança. É nesse momento e com essa definição que a gente observa que a família, ela não está ligada somente a laços consanguíneos, e sim a toda e qualquer tipo de pessoa que faz isso com a gente. Seja um professor na escola, seja um amigo do serviço e assim por diante. Qualquer pessoa que venha nos educar ou nos regenerar faz parte da nossa família. E aí essa questão da educação é muito interessante. A educar é sempre a nos ensinar algo? Sim. A ser uma pessoa melhor, a uma pessoa mais paciente, a uma pessoa mais humilde e assim por diante. Então, a melhor escola ainda é o lar. Então, quando a gente pensa na humanidade como um todo, ela tem essa função. Mas, sem sombra de dúvida, o núcleo, o local onde a gente aprende muitas coisas é a família. E aí vem aquela questão. Não existem coincidências na vida. Quando a gente pensa sobre a questão da família, nós temos que parar um momento e refletir. O que o meu pai tem a me ensinar? O que a minha mãe tem a me ensinar? O que os meus irmãos têm a me ensinar? E assim por diante. Para a gente parar e pensar o seguinte: não é enxergar neles os defeitos, mas é pensar como ele sendo assim, o que ele tem para me ensinar. E vice-versa. Então, família é a base de tudo. É o grupo de pessoas que compartilham objetivos e valores, ajudam-se nos bons e nos maus momentos, riem, batalham, convivem, brigam, desculpam-se. Acima de tudo, amam-se. É uma estrutura, é um amor, é um companheirismo, é um porto seguro, onde existe amor. Olha que interessante. E aí a gente puxa para uma outra questão também, né?
Quantos grupos de pessoas convivem no mesmo teto e não constituem uma família? Então a gente para observar que família não é necessariamente o conjunto de pessoas que moram no mesmo local, mas são pessoas que, mesmo não morando sobre o mesmo teto, é onde existe amor. Aqui, por exemplo, é uma família educativa, uma família de instrução, uma família que busca os verdadeiros ideais na qual todos nós aqui queremos chegar. Olha que interessante. Nós não convivemos no mesmo lugar, não moramos no mesmo lugar, mas temos as oportunidades de, às quartas-feiras, por exemplo, nos encontrarmos aqui. E olharmos uns para os outros, vermos rostos diferentes. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Constitui uma família. E se a gente for parar para pensar, olha que interessante. Aqui, o que a gente discute é a base de tudo. É um grupo de pessoas que a gente está aqui com o mesmo objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Amar uns aos outros. Os mesmos valores. A gente ajuda uns aos outros nos bons e nos maus momentos, igual. Que interessante, né? Antes aqui de iniciar essa palestra, estavam aqui um grupo de pessoas comemorando a vitória de um filho de uma trabalhadora. Olha que interessante essa questão, né? Vai ter algumas brigas, realmente. São algumas divergências. A gente não pensa igual. E graças a Deus que a gente não pensa igual. Mas a gente se desculpa. Porque a gente está buscando a verdade e não estabelecer pontos de vista, né? E acima de tudo, amam-se. É uma estrutura, é um amor, é um companheirismo, é um porto seguro. Como é bom, né, quando a gente para pensar assim, tem um dia todo corrido e a gente vira e fala assim, nossa, mas à tarde, lá no finalzinho da tarde, eu vou ao centro. Porto seguro, realmente é algo bem interessante. E aí, Chico Xavier tem uma questão que diz: ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Por esse motivo, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo do trabalho, os seus irmãos, o seu tio, o seu padrinho, enfim, nenhuma pessoa entra por acaso. Ela tem algo a te ensinar, ela tem algo a te acrescentar. A pergunta é, nós temos tirado esse momento e refletido e pensado qual o papel daquele indivíduo na minha vida? O que ele quer me ensinar? Muitas das vezes, a gente faz o seguinte: nossa, mas o certo familiar, ele é assim, né? Nossa, ele é impetulante, fala demais, meu Deus do céu. Você já parou para pensar que nós reconhecemos, é muito mais fácil nós reconhecermos o defeito no outro do que em nós. Deus, sabendo disso, Ele coloca pessoas parecidas com conosco. Nós somos um cartão magnético, então nós atraímos essas pessoas com os mesmos defeitos do que a gente. E a gente olha para fora aquele defeito e fala, meu Deus, mas que coisa ruim. Não é pra gente criticar, mas é para primeiro autoanalisar e pensar, nossa, será que eu faço isso? Se a gente identificou que realmente é algo ruim, primeira coisa, faça uma autoanálise e veja se você, em algum momento da sua vida, não faz aquelas mesmas atitudes. Não, eu não faço. De maneira alguma. Bom, ninguém entra por acaso. Ninguém entra por acaso. Uma questão que é clássico, assim. Poderia aqui colocar muitos exemplos. Mas lá em casa, é claro isso daqui, é muito claro. É muito claro. Todas as vezes que eu olho para qualquer familiar meu ali, que eu automaticamente na minha cabeça já vem essa questão do defeito ou de algo de errado, eu falo, eu tenho feito a mesma coisa. Mas qual é o caminho mais fácil? Eu julgar. Eu condenar o outro. Porque autoanalisar, autobrilhar e buscar melhorar não é uma tarefa fácil. Combate ali, querendo ou não, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Fazer esse processo requer muita, muita humildade. E aí, pensando nesse raciocínio, então a família, função de educação e regeneração. E a questão dos amigos, né? O que é amizade? Etimologicamente falando, a origem dessa palavra, amigo, vem do latim amicus, que significa amar. Tem uma frasezinha também clássica que diz assim, amigos é a família que a gente consegue escolher. Interessante também essa reflexão, né? Mas, muitas das vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente para pensar assim, o quão volátil, o quão frágil, melhor, tem sido as nossas amizades. O que eu quero dizer com isso?
Ah não, aquele amigo começou a ficar muito difícil, que não sei o que tem na... Próximo. Não vai. Não vai. Próximo. E aí não se constrói nada. De novo, lembra que a gente discutiu que quando a gente fala de generosidade, humildade, simplicidade, isso requer esforço? Se nós não estivermos dispostos a construir relacionamentos profundos, isso vai exigir da gente tempo, paciência e dedicação, nós vamos levar o que das nossas vidas? Fazer a diferença na vida do outro e na nossa vida requer tempo. Uma frase que eu gosto muito também, hoje eu estou cheio das frases, né? A gente não consegue, por exemplo, se você pega um ovo, você não consegue ter o pintinho se você pegar o ovo e tacar ele na parede. Você tem que pegar ele e chocar. A mesma coisa são com as nossas amizades. Construir amizades verdadeiras requer tempo, esforço e dedicação. Quando as amizades ali são desfeitas por orgulho, ah não, fulano não me fez aquilo, eu fiquei muito chateado. Não, ele não me merece. E o seu perdão? Você já parou para pensar que esse seu amigo, agindo dessa forma, ele foi um instrumento de graça na sua vida para você praticar o perdão? Como é que você vai perdoar alguém se ninguém vem te ofender? A gente quer tanto ficar intacto ali, né, na nossa zona de conforto, que a gente esquece que muitas das vezes a irmã dor, ela é muito mais sábia do que talvez ali, guardada as devidas proporções, o amor ali. O amor ele vem uma vez, ele vem 2 vezes, só que a gente tá ainda um pouco meio cego pra ele, né? Aí ele vem uma 4ª vez, aí ele fala, não tá dando certo. Pera aí, vou chamar minha irmã ali. Aí ela vai, o amor vai e chama a dor. E essa daí, a primeira vez que ela vem, você já desperta assim, você fala, opa, o que tá acontecendo? E aí, qual é a primeira coisa que você faz? Ou reclama ou fala, cadê o amor? Eu não mereço isso. Mas lembra que até numa conversa passada nós discutimos, né? A dor vem como um sinal de alerta. Tem alguma coisa que a vida estava tentando nos ensinar há muito tempo, por amor, e a gente estava ali, ó, sem querer ouvir ou enxergar, né? Jesus já disse, né? Muitos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem. Então Chico Xavier nos disse, também amo isso aqui, a amizade ela só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Olha o quão interessante é isso daqui. Olha o quão importante é isso daqui. A amizade, ela só faz sentido se traz o céu para perto da gente. O que tem lá no céu? Céu elevado. São sentimentos sublimes. É o perdão, é o amor, é a evolução. Então, olha que sabedoria. A amizade, ela tá ligada, o sentido dela é se traz o elevado para perto de nós. É aquela amizade em que eu não cobro do outro uma coisa que ele não é. Eu permito que ele seja o que ele é e eu, nas minhas possibilidades, motivo ele a ser uma pessoa cada vez melhor. E o Chico continua. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às nossas necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixaram experimentar a solidão. Olha que isso aqui. Quantas vezes ali a gente começou a falar, nossa, mas parece que eu tô tão triste, eu tô tão sozinho, e aparece um amigo. Então, olha isso aqui. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Então é nesse momento que a gente para pensar e refletir. A gente tem valorizado os nossos amigos e agradecido pela presença de cada um deles? Será que nós temos valorizado a vida deles no seguinte sentido, nas atitudes cotidianas? Seja uma mensagem de bom dia, seja um abraço fraterno, seja ouvindo algo que ele queira dizer. Então existem várias formas de valorizar os nossos amigos. A questão é, temos feito isso? E aí, eu gostaria de trazer um pouquinho de ciência aqui pra gente, que isso aqui mexeu muito comigo. Um dos maiores estudos realizados na área da saúde pela prestigiada Universidade de Harvard, que durou cerca de 75 anos, buscou entender qual era o principal fator que afetava a qualidade de vida das pessoas.
Então, o maior estudo realizado na área da saúde, se você digitar na internet, você vai achar esse estudo. O estudo desenvolvido, então, pela Universidade de Harvard durante 75 anos, procurou encontrar os fatores que podem nos levar a desenvolver a melhor saúde física e mental. O estudo mostrou que o fator que mais afeta o nível de saúde das pessoas não é a riqueza, nem a genética, nem a alimentação ou até mesmo a nossa rotina. Gente, mas o que é isso? Ó, riqueza, minha genética, minha alimentação e nem mesmo a minha rotina? Não. O que a pesquisa mostrou que foi o principal fator de influência na vida das pessoas, na qualidade de vida? Os amigos que cada uma dessas pessoas tinha. Isso foi comprovado cientificamente. Então, a qualidade de vida associada, a ciência já está nos mostrando algo que aí, ó, já tinha quantos anos já estávamos falando sobre isso. Então, os nossos amigos têm uma influência muito grande na nossa saúde física e mental. E aí, de novo, cabe a reflexão. A amizade vem de amicus, do latim, que significa amar. Quantas pessoas nós, talvez, queremos ali a todo custo manter por perto, que quando a gente para pensar, será que nós realmente somos amigos um do outro? Será que realmente nós estamos a ponto de fazer o bem um para o outro? Será que realmente, no significado real da palavra, amamos uns aos outros? Um ponto. É um ponto. É aquela questão, né? Amigo que é amigo de verdade ama e quer o nosso bem. E nós, quando a gente para pensar e fala assim, será que eu estou sendo amigo dos meus amigos? Esses dias eu estava parando para fazer justamente essa reflexão. Eu parei e pensei, gente, será que eu realmente sou amigo dos meus amigos? Eu parei pensando assim, falei assim. Aí, elaborando justamente essa fala aqui, veio essa definição de amar. Aí, a pergunta que eu me fiz é, eu amo os meus amigos? Eu permito que eles sejam o que eles são? Eu ajudo eles nos momentos de necessidade? Eu me preocupo com eles? Quando eu estou com eles, eu realmente estou presente naquela situação? A minha família, que veio para me ensinar, que veio para me regenerar, para me educar, eu olho nos olhos dessas pessoas, eu busco ter empatia com elas. E aí vem aquela questão, empatia, se fala muito também, né? Empatia, saber se colocar no lugar do outro, certo? Mas como que a gente vai conseguir se colocar no lugar do outro se a gente não conhece o outro? Se a gente não sabe quais as dificuldades do outro, se a gente não sabe quais são os seus problemas, o que ele pensa, o que ele acredita? Muitas das vezes, quando nós tentamos colocar no lugar do outro, a gente vai com as nossas visões. E aí está o problema. É aí onde gera o choque. Ter empatia, que também é um exercício muito difícil, só funciona a partir do momento que você conhece aquele indivíduo, tentando entender o lado dele, por que ele sofre, quais são as suas dificuldades. Porque é aquela questão, quando a gente vira e fala assim, nossa, mas você sofre por isso, é entender que cada um de nós tem o nosso sofrimento. Cada um de nós, igual lá naquele primeiro slide, na vida, o papel em branco, que cada um trouxe algumas questões. O que é fácil para mim, não é para o outro, e vice-versa. E dentro de uma família, a gente consegue observar isso claramente. Lá em casa, por exemplo, nós somos 3 irmãos. E é claro observar as diferentes habilidades que cada um tem, as diferentes dificuldades. É claro. E muitas das vezes a gente para e se pega assim e fala assim, nossa, mas você está com dificuldade nisso? Aí, não, e é que com muita vergonha eu digo para vocês, teve um momento, foi assim, ó, foi papum. Estava aqui elaborando algo do tipo, mexendo no computador, e o meu pai veio tirar uma dúvida do PowerPoint aqui mesmo. Recentemente isso daí, viu? Pra vocês verem que quem fala aqui não tem... a gente só tem a fala, mas tem que praticar. Tava mexendo no computador e ele veio me perguntar alguma coisa sobre o PowerPoint. E sem refletir, sem ter consciência do que eu estava fazendo, vivendo ali de supetão, eu virei pra ele e falei assim, nossa, mas você tá com dúvida nisso? Uma coisa tão simples. Fui lá, papum, papum, vai, pronto, acabou. Passou. No mesmo dia, pai, me tira uma dúvida aqui.
eu tô com dúvida, eu tava lendo um livro aqui e eu queria saber esse negócio aqui, essa teoria aqui dentro da lei de oferta e procura. Eu não entendi muito bem. Meu pai olhou pra mim e falou assim, nossa, João Vitor, você com dúvida nisso? E automaticamente eu lembrei da cena em que eu falei a mesma coisa pra ele quando ele estava me questionando sobre uma questão dos slides. Eu falei, ô Senhor, obrigado. Obrigado. Aí eu olhei pra ele e falei assim, desculpa. Aí ele olhou assim, eu falei, é. Aí ele já juntou o tic e o teco e falei, foi rápido, né? Eu falei, foi. Você vê, a lei do retorno tá... É aquele negócio, tá rápido demais. Rápido demais. O mundo tá assim. Então é nesse momento que a gente para pra e refletir. Será que nós temos tido consciência? Quantas ações, né, e pensamentos e falas a gente fala pros nossos amigos, a gente fala pros nossos familiares sem refletir, sem pensar, né? Então é algo que para nós é muito importante. E aí, eu coloquei aqui essa imagem de uma seguinte questão. Por que de colocar esta imagem e o que ela tem a ver com a questão da família, dos amigos? Qual que é o objetivo dessa imagem? É de nós lembrarmos da seguinte questão. Não adianta nós irmos e plantarmos aqui, por exemplo, hoje aqui agora, o que nós estamos fazendo? Plantando sementinhas de generosidade, amor, de ter consciência na vida. Então nós estamos plantando. Mas não adianta nada semear se a gente não cultivar, se a gente não regar, se a gente não ir lá e cuidar. Como diria minha avó, precisa de poda, precisa de adubo. E isso daqui seria a árvore da nossa família e dos nossos amigos. Então quando a gente para pensar sobre isso aqui, nós temos cuidado das nossas árvores, nós temos cuidado das nossas sementinhas. A gente fala assim, João Vitor, mas é todo dia. Se você não consegue, se nós não conseguimos talvez com ações concretas, pelo menos no pensamento, João, como assim? Quando levantar e for fazer essa oração, peça pelo bem daquelas pessoas que você ama, dos seus amigos, da sua família. Quando estiver com eles, aí sim, você aduba, você vai podando, você pergunta como é que eles estão, ouça. A gente vive hoje numa sociedade que a gente está tão conectado, né? É tanto equipamento, é tanta coisa, mas vocês já observaram que a gente está tendo uma dificuldade muito grande de conectar com os corações uns dos outros? Nós estamos extremamente avançados tecnologicamente falando, mas e sentimentalmente e moralmente? Como andam as nossas conexões com os corações alheios? É nesse momento que a gente para pensar e que quando a gente olha para essa imagem, ela traz um símbolo muito interessante. Amor é diário e ele precisa de cultivo e cuidado. Não adianta a gente falar, nossa, aquela pessoa contribui tanto para mim, mas eu vou nela só no momento que eu preciso. Difícil, né? Difícil. E aí a hora que você para pensar, será que você realmente se importa com ela? Ou você se importa com aquilo que ela te oferece? Tem uma diferença muito grande nisso, né? Em a gente se importar com o indivíduo e se importar com aquilo que ele faz. Uma vez assistindo uma palestra de uma psicóloga, eu achei sensacional a fala dela, que ela virou e falou o seguinte: você quer saber se você realmente ama uma pessoa? É só você pegar ela e imaginar ela no dia seguinte sem fazer nada do que ela faz pra você. Nada, absolutamente nada. Ela tá fazendo totalmente o oposto do que ela faz hoje no seu dia a dia. Tudo. O que você gosta que ela faz pra você, ela não faz mais. Não faz. Você continuaria amando essa pessoa? Não, imagina, não continuaria. Então, é muito triste falar isso. Você nunca a amou, então. Porque quem realmente ama o indivíduo e não as coisas que esse indivíduo proporciona. E aí é nesse momento que a gente para refletir e fala, eita. Aí, lembra que até no próprio Evangelho diz, qual é o maior mal que a gente tem que combater, que é a origem de tudo? O egoísmo. Quando nós pensamos nas pessoas, no que ela nos faz, é o nosso egoísmo, é pensando somente em mim. Ao invés de eu pensar no indivíduo, eu estou pensando no que ele proporciona para mim. Ou seja, eu não quero que esse indivíduo cresça. Ou se ele crescer, que ele cresça até um certo ponto. Porque tudo, e quando a gente pensa sobre tudo, é relacionado com esse eu. Então, é através dessa imagem, logicamente, bastante simbólica, que a gente pare para refletir e pensar.
na nossa horta da vida, nas nossas sementes, a gente tem tirado um tempo e priorizado esse cultivo, que a gente vira e fala assim, né? Uma vez uma pessoa me questionou com uma questão e eu achei bem pertinente. Nossa, João, realmente são palavras muito bonitas. A gente tem que amar o próximo, amar a família, os amigos. Entendi, a gente tem que cultivar eles todos os dias. São palavras muito bonitas, né? Sim, realmente. Aí ela virou e falou assim, como fazer isso? E aí, eu olhando para aquela situação, eu falei assim, meu Deus, como? E aí a palavra pequena, mas que resume bastante o que a gente precisa fazer. Viver. Viver. É quando acordar e essas pessoas virem até você, ou você for até elas, viva, esteja presente naquele momento. Veja os olhos, veja o sentimento, veja o sorriso. Vocês já viram tem um videozinho de uma menina que eu achei sensacional, uma menina bem titiquinha assim, que perguntaram pra ela assim, perguntaram pro adulto, pra uma criança, perguntaram pro adulto assim, como é que se mede o amor de uma pessoa? O adulto vai e responde, através das ações. Aí a criança, como que se mede o amor? Aí passaram o microfone pra ela, ela vira e fala assim, com sorrisos. Aquilo mexeu tão comigo. A gente tem parado para pensar no sorriso das pessoas, em olhar e observar e falar assim, nossa. E convenhamos, pessoal, quão bom é quando alguém, ou nós mesmos, chegamos para a pessoa e falamos assim, nossa, como é bom te ver sorrindo. Não custa nada, mas faz uma diferença no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente pensa sobre o papel da família e dos nossos amigos na construção da nossa felicidade, que de novo está dentro de nós e junto conosco, que nós possamos então reconhecer o papel fundamental que a família e os amigos possuem na nossa vida e que possamos retribuir a eles todo o bem e amor que nos fazem e que sejamos para eles aquilo que Deus espera de nós. E aqui eu tomei a liberdade, e isso aqui foi uma questão muito legal que eu fiz, que eu fui tentando fazer pegando na galeria do celular, simples, vivendo ali, utilizando a tecnologia. Falei, vou pegar fotos dos meus amigos. E aí, desculpa eu talvez me emocionar um pouco, mas cobertos de sorrisos, cobertos de bons momentos. E isso encheu meu coração de alegria. Então, o que eu peço realmente a Deus é que a gente faça a eles o que eles já fazem para nós, né? Então, agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído. Aqui são os meus amigos, a minha família está aqui, os pais, enfim. E faço aqui um convite. Depois dessa palestra, pegue seu celular, dá uma olhadinha na sua galeria, nas suas recordações e olhe as fotos com seus amigos e com a sua família. Eu tenho certeza que vai estar recheada de sorrisos. Muito obrigado, pessoal.